Olá, hoje iremos falar sobre uma das principais pragas do milho, a Spodoptera frugiperda. A lagarta do cartucho, ou lagarta militar, Spodoptera frugiperda, é uma das principais pragas do milho e de outras culturas como algodão e soja no Brasil, alimentando-se tanto de órgãos vegetativos quanto de órgãos reprodutivos das plantas. O problema com essa praga se agrava devido às modificações do sistema de produção, tais como cultivos sucessivos de plantas hospedeiras das pragas, pontos verdes, permitindo sua sobrevivência nas áreas de produção. A identificação dela, como a gente pode ver aqui no complexo Spodoptera, a diferenciação entre ela, a Spodoptera frugiperda, sobre outras do complexo Spodoptera, podemos perceber que ela contém pontuações pretas no dorso, mais de 4 pontos próximos no abdômen e o Y invertido na cabeça. Ciclo de vida. Os adultos são mariposas e, após o acasalamento, normalmente no período noturno, as fêmeas realizam a postura nas folhas de milho. Os adultos apresentam uma longevidade de cerca de 10 a 12 dias, e além do acasalamento e ovoposição, são responsáveis direto pela disseminação da praga em maiores distâncias. Segundo a literatura, geralmente a capacidade de dispersão dos adultos encontra-se num raio de 200 metros. Porém, estudos têm demonstrado o potencial de voo de cerca de 800 metros. Após um período de 3 a 5 dias, de acordo com a temperatura do ambiente, nascem, eclodem as lagartas que irão iniciar a alimentação nas folhas do milho. Inicialmente, as lagartas são de tamanho reduzido e durante a alimentação fazem a raspagem nas folhas, sintoma este muito característico do ataque de praga na lavoura. Com o passar do tempo e seu maior desenvolvimento, estas aumentam de tamanho e iniciam-se perfurações das folhas de milho e se direcionam para a região do cartucho de plantas. Do cartucho das plantas, na verdade, sendo seu local preferido para o desenvolvimento e abrigo. Essa fase larval dura em média de 14 a 22 dias. Ao término do desenvolvimento, as lagartas se transformam em pulpas e, com cerca de 7 a 13 dias, darão origem a novos adultos e o ciclo de vida se reinicia. Falando um pouco sobre os danos. Os danos da praga na cultura, especialmente quando ocorridos no início do desenvolvimento das plantas, e, em especial, quando atinge a região do cartucho, pode apresentar elevados prejuízos econômicos, que, segundo a literatura, pode variar de 20 a 60% de redução na produtividade agrícola. Além dos danos nas folhas, a Spodoptera frugiperda pode atacar também a espiga da planta. Em regiões onde o cultivo das plantas hospedeiras se sucedem, lagartas maiores, em estágios avançados de desenvolvimento, podem migrar para plantas vizinhas em estágio inicial de crescimento e ocasionar o corte e morte das plantas jovens. Monitoramento. É recomendado realizar o monitoramento da lavoura semanalmente para que não tenha redução de produtividade. Os períodos em que a lavoura está mais suscetível e que as plantas terão maior dificuldade de se recuperar dos ataques das lagartas vão desde a emergência das plântulas até 30 dias após semeadura, que se dá no estágio fenológico de VE até V6. Quando há grandes danos iniciais nas folhas e no como do milho, e segundo momento é de uma semana antes até 2 semanas após o florescimento, que se dá no estágio V15 até R2, com ocorrência de grandes perdas não provocada pelo desfolhamento, mas sim pelos danos na espiga. Monitoramento e nível de controle. Monitoramento pode ser por meio de uso de armadilhas do tipo delta, contendo uma pastilha de feromônio, que se faz com que os machos em fase de mariposa sejam atraídos. O ideal seria instalar uma armadilha por hectare. E quando 3 ou mais adultos forem capturados, pode-se iniciar o controle. Outra forma de realizar o monitoramento é através da amostragem no campo com caminhamento em zigue-zague, observando-se pelo menos 5 pontos por talhão e 20 plantas. A imagem abaixo mostra como deve ser realizada a amostragem em zigue-zague. A partir da observação das plantas, se faz a mensuração do nível de dano utilizando a escala Davis, a imagem ao lado. Quando for detectado 20% de plantas atacadas com nota igual ou maior do que 3 na escala, deve-se entrar com controle. Em relação ao controle da lagarta, trouxe alguns exemplos, como controle químico, controle genético e biológico, lembrando que para uma maior eficiência é necessário utilizar mais de um tipo de controle. O controle químico, todos esses que estão ali, apresentam uma eficiência igual ou superior a 80% no controle, de acordo com a Embrapa. Controle genético
É interessante usar plantas geneticamente modificadas, expressando proteínas Bt, Bacillus thuringiensis, e no controle biológico, apresenta-se uma boa eficiência no controle o parasitoide de ovos, como tricograma, e o baculovírus, Spodoptera, e também o biopesticida para o controle de lagartas. Lembrando que isso não é uma recomendação. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like também. Muito obrigado pela atenção.